Bom dia, hoje domingo, é dia do Senhor, dia também de escola dominical e dia das mães. Então que Deus abençoe todas as mães que estão nos ouvindo e a todos os irmãos também. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Quero trazer uma meditação em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao 18. Nossa meditação de hoje, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 18. Mas antes vamos ter uma palavra de oração. Senhor bendito, nós louvamos ao Teu nome, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder mais uma vez meditar na Tua palavra. Ó Deus, nesse dia do Senhor, que também se comemora o Dia das Mães, nós lembramos de todas as mães também, bem como aquelas que não podem gerar, mas têm esse desejo materno. Ó Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre a vida de todas elas, no nome santo de Jesus Cristo. Pedimos também que o Senhor nos ilumine nesse momento de estudo da Tua Palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 18, trata da aflição de Ana. É sobre isso que eu quero falar com você, eu quero compartilhar alguns aspectos aqui sobre a aflição que Ana estava passando. Afinal de contas, todos nós passamos por algum tipo de aflição. Talvez você esteja passando aí por algum tipo de aflição, por algum tipo de dificuldade. E a pergunta é: o que nós devemos fazer diante das nossas aflições, diante das nossas dificuldades? Nós temos algumas coisas interessantes aqui. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 18. Nós leremos alguns versículos selecionados para que a gente possa entender. Antes, porém, é necessário que a gente entenda um pouco do contexto do primeiro livro de Samuel. Esse livro, o primeiro livro de Samuel, trata dos preparativos divinos para o estabelecimento da monarquia de Israel. Então, era é, um momento de passagem, um momento de transição, em que o governo que era feito através dos juízes, Deus tinha levantado vários juízes, vários homens de Deus para liderar o povo. Agora, isso estava num processo de transição. A monarquia haveria de ser levantada pelo próprio Deus. Esse sempre foi o plano de Deus e 1 Samuel trata disso, trata dos preparativos divinos para o estabelecimento da monarquia de Israel. E aí que entra a figura de Samuel. Samuel era uma espécie de líder levantado por Deus dentro dessa transição. Um período bastante caótico, bastante ruim, em que Deus ficou um bom tempo sem falar com o seu povo, sem falar com as pessoas, sem falar com o seu povo. Dentro desse período, então, Deus levanta Samuel, que é o filho de Ana, né? E talvez aí o motivo está diretamente relacionado à aflição que Ana tinha passado, e na verdade relacionado também à bênção que ela ganhou. Então, Samuel era uma espécie de líder dentro dessa transição. Ele que faria essa transição do período dos juízes ao período da monarquia. Obviamente que dentro disso está toda a responsabilidade humana, o povo de Deus ali errou, escolhendo um primeiro rei, Saul. Deus consentiu com essa escolha, mas no final das contas Deus cumpriu o seu plano, levantando um homem segundo o coração dele, levantando Davi, e assim por diante. A história vai se desenrolando. É importante sabermos então que esse livro trata dos preparativos para o estabelecimento da monarquia de Israel. Portanto, uma história pré-davídica, uma preparação. Dentro dessa questão toda, desse contexto todo, está então aí a história de Ana, que era mãe de Samuel. Aqui no texto, no comecinho do texto, ele não havia nascido ainda, e nós vamos desenrolando a história aqui, falando um pouco sobre essa aflição de Ana. A primeira pergunta que nós devemos fazer era sobre o que é essa aflição, o que foi a aflição de Ana, qual foi a sua dificuldade, qual foi a sua tristeza, e nós vemos isso. Eu peço que você acompanhe juntamente comigo aí. Nós vemos isso no versículo 1 até o versículo 3 e também o versículo 6. Vamos ler estes versos para que a gente possa entender qual foi a aflição de Ana.
Diz assim, versículo 1 do primeiro livro primeiro capítulo, no primeiro livro de Samuel. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Então nós já começamos a perceber aqui a aflição, né? O motivo da aflição de Ana. Ela não podia ter filhos. E o verso 6 ressalta ainda que a sua rival, ou seja, a Penina, a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Nós temos algumas questões interessantes aqui. O primeiro ponto é que na época havia poligamia. Obviamente que Deus nunca permitiu a poligamia. E dentro da revelação progressiva, pouco a pouco Deus foi revelando ali que a poligamia não estava dentro dos planos dele. Na verdade, nunca esteve. Mas isso fica mais claro com a revelação do Novo Testamento. No Antigo Testamento ainda a maioria dos homens de Deus praticava a poligamia, embora isso não fosse realmente de acordo com a vontade de Deus. Bom, a rival de Ana aqui era exatamente a outra mulher de seu marido. Ela podia ter filhos e Ana não podia ter filhos. E está dizendo o texto que Deus tinha cerrado a madre, ou seja, Deus mesmo tinha impedido Ana de ter filhos. Bom, os crentes do Antigo Testamento, de toda a Bíblia, atribuíam a Deus tudo aquilo que acontecia, porque Deus está no controle de todas as coisas. Se chove, é porque Deus permite que chova. Se não chove, é porque Deus ele fecha os céus. Se alguém está com uma enfermidade, é porque Deus permite isso. Se alguém está com saúde, é porque Deus dá saúde. Então, embora Deus use meios secundários para fazer a sua vontade, Deus é a causa primária de todas as coisas. Por isso, os crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento também, de uma maneira acertada, eles entendiam que Deus estava no controle. Portanto, se ela não podia ter filhos, o texto diz no versículo 6 que o Senhor lhe havia cerrado a madre, ou seja, Deus havia impedido, Deus não tinha dado a capacidade dela ter filhos. Por isso, a tristeza de Ana era terrível, ainda mais num contexto do Antigo Testamento em que ter filhos era ainda mais considerado uma grande bênção de Deus. Isso deveria continuar sendo uma verdade até os nossos dias. Todavia, infelizmente, porque as questões culturais têm entrado aí e influenciado muito o povo de Deus, todavia, biblicamente, ainda hoje, é uma grande bênção ter filhos. Bom, a aflição de Ana não era uma aflição pequena. Ela não podia ter filhos. Ela não podia usufruir dessa bênção maravilhosa de Deus. Qual é a sua aflição? Nesse dia das mães, nesse domingo, será que você está passando por algum tipo de aflição? Será que você está passando por algum tipo de sofrimento? Talvez por causa da quarentena, né? Você esteja ansioso, ansiosa, não vendo a hora de essa quarentena acabar para que você possa fazer as suas atividades normalmente. Muitos crentes, né, para que possam ir para a igreja. Qual é a sua aflição? A questão mais importante aqui não é se nós passamos por aflição. Obviamente que passaremos por aflições. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. A questão não é se nós passamos por aflições. A questão mais importante que nós devemos responder é como nós nos comportamos diante das dificuldades. E veja, Ana ela se comportou de uma maneira muito boa, dando um exemplo de fé a todos nós. A primeira coisa importante que Ana fez foi colocar o seu problema diante de Deus em oração. Então ela coloca essa aflição diante de Deus em oração. Isso está registrado no verso 9 até o verso de número 16. Acompanhe a leitura que mostra que Ana colocou em oração este problema, essa sua aflição, colocou em oração diante de Deus. Verso 9 até o verso de número 16 diz o seguinte: após terem comido e bebido, estando Eli, o sacerdote, sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Aqui Ana já estava no templo, né, junto com seu marido, eles iam
anualmente ao templo que ficava distante. Eles iam orar, oferecer sacrifícios. Versículo 10 diz: Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios não se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. O sacerdote pensou que ela estava embriagada, porque ela não dava para ouvir o que ela estava falando. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. E o verso 16: Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Veja que a própria Ana, ela diz que ela tem colocado diante de Deus a sua aflição e a sua ansiedade. Então, essa é a primeira coisa importante que nós devemos fazer quando estamos em aflição. Devemos colocar diante de Deus a nossa ansiedade em oração. É extremamente importante isso, mas o nosso costume, infelizmente, muitas vezes é outro. Quando nós passamos por aflição, temos o costume de querer logo, de imediato, falar com alguém, contar essa aflição para outra pessoa e às vezes para pessoas que não podem nos ajudar e até mesmo podem nos prejudicar. Nós aprendemos aqui que nós devemos colocar as nossas aflições diante daquele que de fato pode fazer alguma coisa, daquele que tem poder para fazer algo, para mudar a realidade. Independente de se Deus vai responder positivamente, de acordo com o que nós queremos ou não, os nossos pedidos. Independente disso, porque Deus não promete realizar todos os nossos sonhos e pedidos. Independente disso, nós devemos colocar diante de Deus as nossas aflições, porque só esse ato já é um ato de fé, um ato piedoso, um ato verdadeiro diante de Deus e louvável diante de Deus. As Sagradas Escrituras, em vários locais, demonstram isso. Nós devemos colocar os nossos problemas diante de Deus. Por exemplo, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O verbo lançando aqui é um aspecto verbal grego de uma ação completa realizada no passado, vista como um todo. Ou seja, devemos lançar diante de Deus de uma só vez e crendo realmente, devemos lançar diante de Deus as nossas ansiedades. A palavra ansiedade é interessante também, a raiz dessa palavra do texto grego significa estar dividido em partes. A ansiedade não é uma coisa boa. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, associa a ansiedade à avareza, à idolatria, a incredulidade e uma série de outras coisas. Ela inverte a nossa visão de mundo. Por isso nós devemos colocar as nossas ansiedades diante de Deus, lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, dizer para Deus a nossa ansiedade, assim como Ana fez. Hoje temos muita dificuldade em orar. A maioria do povo de Deus não dedica momentos de oração na presença de Deus. Isso acontece por causa do esfriamento espiritual, isso acontece por causa da falta de tempo, do comodismo, de tantas outras coisas. E é interessante como Ana, ela fez um ato religioso aqui. Afinal de contas, você ir ao templo para oferecer sacrifício, para orar, era um ato religioso. Só que o interessante é que não foi um ato religioso vazio da parte dela. O que desagrada a Deus são os atos religiosos vazios, quando a pessoa simplesmente faz uma cerimônia e não tem mudança de coração. Mas os atos religiosos que Deus ordenou, por exemplo, a ceia, o batismo, sendo feitos de coração, verdadeiramente, agradam a Deus. Deus se agrada disso. Por isso, a primeira coisa que você tem que fazer nos momentos de aflição, que nós devemos fazer, é colocar diante de Deus as nossas dificuldades.
Você já orou por esse problema que você está atravessando? Você já colocou diante de Deus essa dificuldade, essa aflição, esse momento difícil que você atravessa? Sim, você já dobrou os seus joelhos e colocou diante de Deus em oração, já chorou diante dele? Nós precisamos, sim, chorar, colocar diante de Deus, nos ajoelhar diante de Deus, buscar a face de nosso Deus. Ana fez isso. E o mais interessante é que tudo isso fazia parte da vontade de Deus, e Deus concedeu aquilo que Ana pedia. Ou seja, Deus concedeu um filho a ela. Lembre-se que eu disse no começo, falando do contexto, que Deus levantaria esse filho para ser um líder no momento de transição do período dos juízes para o período monárquico. Esse filho, Samuel. Nós vemos outra atitude de Ana importante ao receber essa bênção do Senhor. A atitude de gratidão. Ela não somente pediu uma bênção, mas ao receber algo, ela foi grata a Deus. Versículo 21 até o 28 diz o seguinte: Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: Quando for o menino desmamado, aqui o menino já tinha nascido, Samuel, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como o devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Veja, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Ana ela foi extremamente grata a Deus. E isso é uma atitude difícil de se encontrar, porque geralmente as pessoas querem alguns tipos de bênção, mas quando recebem essas bênçãos, essas pessoas acabam se esquecendo de Deus, esquecendo de ser gratas a Deus. Por exemplo, a pessoa acaba buscando ali, pedindo a Deus que lhe dê um carro e acaba buscando, e Deus dá a possibilidade para a pessoa comprar um carro, e de repente a pessoa não usa esse carro para a glória de Deus, não usa esse carro para ir para a igreja, para fazer coisas proveitosas. Deus dá emprego para uma pessoa e de repente essa pessoa passa a faltar nos cultos ali porque tem um emprego e tem condições de viajar. Isso se chama ingratidão. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá não pelos nossos méritos, não por aquilo que temos feito de bom. Tudo é pela graça de Deus. E se é pela graça, não é por méritos, então nós deveríamos ser mais gratos ao Senhor pelas coisas que recebemos. Em Lucas capítulo 17, verso 12 ao 19, nós vemos a narrativa da história dos 10 leprosos, que saíram ao encontro de Jesus implorando para que fossem curados. Jesus curou os 10, mas só um voltou para agradecer. E dentre estes, este um era samaritano e o resto eram judeus. Os samaritanos que eram odiados pelos judeus e rejeitados. Ele agradeceu e Jesus disse para ele: Olha, a tua fé te salvou. Essa atitude que ele demonstrou, essa atitude de gratidão demonstrou que ele teve um encontro, que ele foi convertido, que ele teve o coração convertido. Por isso é importante a gratidão. Não somente colocar os nossos problemas diante de Deus, não somente receber uma resposta positiva, e nem sempre recebemos aquilo que queremos, mas independente das circunstâncias. Tudo que nós temos é pela graça, então nós devemos ser gratos em todas as circunstâncias. O agradecimento se dá com o cumprimento daquilo que a gente promete. Veja, se queremos uma bênção, devemos usar para a glória de Deus. Nesse caso aqui específico, Ana fez um voto dizendo que dedicaria o seu filho Samuel à casa do Senhor, e ela demonstra essa gratidão cumprindo esse voto. Mas ela demonstra também essa gratidão através
de um conhecido aqui cântico. No capítulo 2, nós vemos expressões maravilhosas ditas por Ana, que orou ao Senhor, e essa oração é uma espécie de salmo, uma espécie de cântico, que demonstra toda a gratidão do coração de Ana. Então, ela demonstrou ser grata a Deus através de sua vida, de suas atitudes, e demonstrou ser grata a Deus através de seus lábios que falavam daquilo que o seu coração estava cheio. Esse cântico de gratidão é muito bonito. Eu gostaria de ler com você esse cântico de gratidão, essa oração de Ana, no capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 10. Ana fica tão maravilhada pelo fato de ter recebido essa bênção de Deus que ela diz o seguinte, diz assim o texto: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Veja que maravilha, né? De teologia aqui dessa oração de Ana. Ela entende que Deus ele faz todas as coisas. Na mão de Deus está o poder de dar a bênção e também até mesmo de dar a maldição, de dar a bênção e tirar. Verso 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Filipenses capítulo 4, verso 6, é um texto interessante para o nosso assunto porque demonstra essas duas atitudes que nós devemos ter. A atitude de colocar diante de Deus as nossas dificuldades, as nossas aflições, os nossos problemas e, ao mesmo tempo, ser gratos a Deus. Filipenses 4,6 diz o seguinte: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica. Ou seja, que os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus, através da oração. E o texto termina com ações de graças, ou seja, com gratidão, com o reconhecimento de que todas as coisas vêm de Deus. Deus se agrada quando somos gratos, quando reconhecemos que Ele é o Deus que derrama toda a boa dádiva dos céus. O que nós aprendemos aqui, então, é que nos momentos de aflição, e talvez, como disse, você esteja passando por um, nós devemos ter uma atitude adequada. E a atitude adequada não é espalhar os nossos problemas para todas as pessoas, não. Mas é colocar a nossa ansiedade primeiramente diante de Deus, pedindo orientação para o que nós devemos fazer nestes momentos. Devemos também ser gratos a Deus, porque Deus nos dá tantas coisas, nenhuma delas nós merecemos, desde as menores até as maiores. O alimento, as vestes, a família, a salvação em Jesus Cristo, todas estas coisas são bênçãos maravilhosas de Deus e todas elas são derramadas pela graça, por isso nós devemos ser gratos a Deus todos os dias, agradecer a Deus, louvando a Deus com o nosso coração, como Ana fez, mas principalmente com as atitudes de nossa vida, ou seja, usando aquilo que Deus nos deu e pelo que estamos agradecendo, usando isso para a glória do nome dele. Por isso,
apresente nesse dia a sua aflição diante de Deus em oração. E seja também grato pelas bênçãos de Deus. Deus abençoe, mais uma vez, todas as mães, tanto aquelas que geraram filhos, né, que realmente, efetivamente se tornaram mães, como outras que adotaram filhos, né, que também são mães por isso, aquelas que também desejariam ter, mas não têm condições, Deus não deu essa possibilidade por algum tipo né, como diz o texto, Deus cerrou a madre, e também pelas avós que criaram os netos e exerceram o papel de mãe, e assim por diante. Aquelas que estão grávidas também, pois se o filho já foi concebido, ele já existe, então você já é mãe. Então que Deus abençoe a sua vida e todas as famílias, vamos colocar as famílias diante de Deus, vamos em oração, vamos colocar o pedido diante de Deus para que Deus dê sabedoria, para que exerçamos todos juntos, né, como pais, exerçamos aí a função de pais da melhor maneira, segundo a orientação de Deus. Eu quero então, neste momento, terminar essa mensagem com uma oração. Peço que você ore juntamente comigo, pedindo a misericórdia de Deus, intercedendo também por todas as mães. Ó bendito Salvador, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, ó Pai, em oração. Colocamos diante de Ti, Pai querido, primeiramente esse texto que temos estudado. Nós colocamos as nossas aflições diante do Senhor, as nossas ansiedades, e pedimos que o Senhor nos ajude a orar todos os dias, a ter uma atitude correta em relação aos nossos sofrimentos. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a ser gratos também com os nossos lábios através dos louvores a Ti, mas com a nossa vida também, através de atitudes que demonstram gratidão. Ó Deus, nós colocamos diante de Ti todas as mães. Colocamos diante de Ti aquelas que estão gerando um filho em seu ventre, ó Pai, e já são mães. Colocamos diante de Ti aquelas que adotaram uma criança. Colocamos diante de Ti, Senhor, as avós que criaram seus netos como filhos. Ó Deus, colocamos diante do Senhor aquelas pessoas, aquelas mulheres que não podem ter filhos, que o Senhor as console, ó Pai, e as ajude neste momento, consolando seus corações. Ó Deus, abençoa também aqueles que perderam suas mães e esse dia se tornou um dia, talvez um dia triste, melancólico, mas console o coração dessa pessoa, Pai. As famílias, abençoa as famílias da Tua igreja e do mundo. Ó Deus, dá sabedoria para que as famílias possam criar os seus filhos no caminho do Senhor. Sustenta as famílias, ó Deus, que têm sido alvo de tanta luta, alvo de tanta perseguição por parte de ideologias anticristãs. Ó Pai, em tudo nós pedimos estas coisas e Te glorificamos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e tenha um ótimo domingo. Até outra oportunidade.